Você está ouvindo Tribezen Podcast. Salve tribo, estamos começando mais um Tribezen Podcast. Eu sou o Lucas Aldi. E eu sou a Solires Longo e sejam todos bem-vindos a mais esse portal para a expansão da consciência. Que alegria, estamos aqui no nosso estúdio e tá cada vez mais ajeitadinho, né? Do jeito que a gente gosta. Ajeitadinho não, tá lindo? Tá maravilhoso, né? E aí a gente pode receber nossos convidados queridos, porque hoje temos um episódio super especial. Carlos Cassaú, seja bem-vindo. Gratidão, obrigado pelo convite, pessoal. Feliz ano novo pra todo mundo que tá aqui. A gente não sei quando o pessoal tá assistindo, mas tá na primeira semana de janeiro agora, gravando. Estamos inaugurando aqui o estúdio, olha que legal. Primeira entrevista do ano já com uma pessoa que a gente admira muito. Oxe, gratidão pelo convite. Vai ser muito bacana esse papo, fica ligado aí então. E antes de começar, a gente vai deixar nossos recadinhos. Se você ainda não nos segue no Spotify ou no seu agregador de áudio preferido, dá um seguir lá para não perder nenhum episódio, né, Sol? É isso. Também temos que reforçar aí a nossa turma anual da imersão de fotografia na natureza. É isso, a gente está com a lista de interesse aberta. Se você tem vontade de ter uma vivência na natureza, unindo fotografia, mindfulness, junto com uma galera muito massa, se inscreve lá na nossa lista de interesse, que a gente faz uma vez por ano. Quem sabe esse ano a gente faz duas, né? Quem sabe, né? Tem uma galera de Floripa já pedindo pra gente fazer. E não se engane, não se trata de um curso de fotografia. A gente vai aprofundar no nosso ser para reconhecer a nossa essência criativa, resgatar isso. E nossa, é uma experiência que não dá nem para dar muitos detalhes para não estragar toda a magia da coisa. O link tá na nossa bio, no Instagram, @tribezen, e também tem no nosso site, tribezen.com.br. Galera, é o seguinte, para você que é terapeuta ou teve esse despertar agora e tá na sua jornada, não quero mais a minha jornada tradicional de trabalho, tô entrando como autônomo, freelancer. Então, muito comum, né, da nossa audiência. E para isso, muitas vezes as pessoas têm que desenvolver o seu próprio caminho, né, cuidar das redes sociais, né, quem tá no começo e tudo mais. Então, para essa galera, eu tenho um convite especial, porque, não sei se vocês sabem, nós mesmos produzimos tudo aqui no Tribezen. Eu já tenho uma jornada de 20 anos aí trabalhando com agências, sou consultor da própria Adobe Brasil. Então, o que eu quero trazer? Eu quero ajudar as pessoas que estão começando nessa jornada e estão desenvolvendo suas próprias mídias a fazer isso de uma forma mais fluida, mais profissional, uma forma com embasamento. Eu quero traduzir tudo isso que eu trilhei para você de uma forma fácil, então eu vou abrir uma mentoria de design descomplicado para mídias sociais. Olha que legal. Então, a partir daí você vai ter muito mais facilidade para fazer impacto nas suas mídias, tirar as dúvidas, a gente vai trabalhar em grupo, vai ser bem legal. Então, clica no link que tá lá no nosso site, Tribezen, vai ter lá mentoria de design descomplicado, ou também você pode achar no Linktree do nosso Instagram, beleza? Ok, então estamos aqui com o Cadu para trocar essa ideia, olha que legal. Já aquecemos o papo lá com um cacauzinho gostoso. Abriu o coração. Que bom que você tá aqui em São Paulo, cara, que você tá de passagem aí, que bacana. Sim, cara, acabei de fazer um retiro de Réveillon e foi uma experiência bem bacana aqui no interior de São Paulo, em Ibiúna. E aí senti de vir aqui dar uma passada, visitar alguns amigos, ter umas conversas, antes de voltar pro Rio e iniciar de fato a rotina do ano, né? Então ainda tô de passeio. Que gostoso. Ibiúna é um lugar bem especial, né? É. A gente tem visto acontecer vários eventos legais lá. Ibiúna foi o responsável por a gente ficar em São Paulo, né? Foi o portalzão. Nossa. É verdade, olha só. E aí, olha só, pessoal, você que nos escuta, assim, revelamos que o Cadu aqui foi um grande influenciador para a gente fazer o que a gente faz. Tanto que nas épocas que a gente começou a estudar sobre as medicinas da floresta, sobre plantas de poder, poucos canais, poucas pessoas traziam informações tão de forma assertiva, sensível, real, né, com experiências reais, como você trouxe, assim. Poxa, gratidão, fico feliz.
Teve uma galera que foi tomar medicina porque viu o vídeo meu. Sim, eu, inclusive... Depois eu fiquei até me sentindo um pouco, não sei, preocupado, assim, responsável, porque é delicado, assim, toca em muitos lugares. O primeiro vídeo que eu vi seu, eu lembro que foi sobre o Vipassana. E eu cheguei no Brasil de um intercâmbio em 2020 e eu tava com muita vontade de fazer o Vipassana. Só que começou a pandemia, né? Depois eu não consegui, eles fecharam. E aí eu lembro que eu vi seu vídeo do Vipassana e veio como sugestão, né? Mágica do universo, o vídeo sobre a ayahuasca. Então eu considero hoje que você foi esse portal, assim, que trouxe essa informação pra mim, pra eu consagrar as medicinas, pro meu grande despertar, assim, mudança, virada de chave. Que se deu através das medicinas. Foi. E também por conhecer o Lucas, porque a gente se conheceu através de um ritual de ayahuasca, do meu primeiro ritual, depois de ver seu vídeo. Olha Então, aí. E nessa mesma época a gente tava lendo um livro, eu tava lendo um livro do Tim Ferriss, né, que é o de Ferramenta de Titãs, exatamente. E lá tem um capítulo só falando sobre a experiência dele com a ayahuasca. E aí, Tim Ferriss é um cara que fala que ele não conhece nenhum multimilionário que não tenha uso constante de psicodélicos na vida. uau. Ele fala isso. É. E assim, uso constante é uso periódico com desejo de autoconhecimento, né? É uma coisa que está crescendo muito no mundo e tem muitas vertentes, muitas medicinas diferentes, muitas formas de utilizar e vem cada vez mais se profissionalizando, né? Terapeutas mesmo sendo formados por instituições sérias para então estar nesse lugar de amparo, né? Ajudar as pessoas a atravessarem seus traumas. Maravilhoso. Muito legal. E a gente vem acompanhando sua jornada há um bom tempo, né? Só que hoje eu tenho essa curiosidade, né? Conta pra gente aí, o que te entusiasma hoje nessa sua jornada? Cara, acho que a mesma coisa que sempre foi, assim, na verdade, do desejo pessoal, daquilo que me move, assim, a querer buscar mais conhecimento, é sempre aquela sensação, assim, de que o que tem ali no escuro? O que tem ali do outro lado? Sabe quando você quando você tá andando no bairro, aí tem uma mureta baixa, aí tu faz assim, olha por cima, assim, curioso, assim, né? Então, dá aquela olhadinha, assim. Então, acho que tem um desejo humano natural pelo conhecimento, pelo aquilo que é desconhecido. E isso me move, assim. Então, sempre foi o que me fez ir viajar ao mundo, foi o que me fez me abrir para esses outros caminhos terapêuticos e falar assim, pô, essa galera deve saber de alguma coisa, né? E eu acho que isso vem de um lugar também de se assumir ignorante, de se assumir que não sabe, assumir que tem coisa a aprender. E eu acho que tem um ponto que, quando você começa a perceber que todo mundo tem muita coisa a ensinar, aí você começa a não querer caminhos específicos, pelo menos para mim foi assim, eu não quero esse caminho aqui específico, mas o caminho que mais me nutre é esse caminho aqui, é o da troca, das relações. E aí eu encontrei outro lugar de dor, de dificuldade nesse espaço, que aí entra o meu servir, que me move, que é abrir espaço, abrir oportunidades, ferramentas técnicas, lugares, para que o ser humano se permita florescer. Se permita vir à tona, se permita se abrir, se permita estar de coração rendido com o outro. Porque aí o conhecimento nasce, aí o conhecimento aparece. Quando ambos estão assim, no lugar de desarmado, eu não preciso ser mais do que eu sou, eu não sou menos do que o outro, eu não sou nada. Eu não sei o que você sabe, você não sabe o que eu sei. A gente está nesse lugar de, e aí, vamos descobrir essa curiosidade junto? Nossa, a gente aprende um caminhão de coisas juntos. A gente encurta muito tempo. A gente dilata o tempo e encurta o tempo de aprendizado. Então, isso é algo que me inspira. E agora, por exemplo, nesse retiro, né, é muito comum isso, né? Graças ao bom Deus, as pessoas que vêm participar das vivências que eu faço, ou da escola também, em sua maioria, 80% nunca participaram de uma vivência antes, nunca foram no retiro antes. Então, acaba sendo um portal para muita gente. Sim. E no Kim eu sou enlaçador de mundos, né? Então, tem esse rolê também de abrir passagem, ponte entre mundos para as pessoas fazerem suas travessias. E isso me nutre muito. E aí que o pessoal chega muito duro, assim, ainda meio difícil, às vezes, de se abrir, de se envolver, de ter uma conversa genuína, profunda, que possa falar de vulnerabilidade, possa assumir esse lugar de estar rendido mesmo e aprender com o outro, ou então de começar a perceber os seus próprios saberes, sua própria beleza, o quanto você sabe, quando o outro começa a fazer pergunta também. Então é muito legal ver essa transição. Em 2, 3 dias alguém já tá tipo, virou uma flor, uma flor. Eu fico falando assim, parece que o símbolo da escola do fluxo, né, do meu coisa, é uma espiral, né? É uma espiral de 3 pontas. E é como uma flor que se abre, né? Que se desabrocha. E isso é o que está acontecendo 100% do tempo dentro do nosso coração, assim, né? Existe um desconhecido vindo à tona a todo momento. Mas o quanto a gente
permite isso acontecer, ou então quanto a gente fica segurando para não acontecer. Por medos malucos da nossa cabeça, né? Por condicionamentos, por traumas, por um milhão de coisas, né? Então, ver essa transformação humana, acho que é a coisa que mais me emociona, cara. Quando eu tô diante de uma pessoa assim, que eu vejo que a pessoa... Eu sinto, a pessoa assim, virou a chave ali. Agora ela abriu. Aí parece que é uma flor. Imagina como se no mundo inteiro tivesse uma única rosa que só desabrocha uma vez no ano. E tu tá ali bem na hora, vendo na hora que ela vai fazer isso. Nossa, é poderoso. É muito massa. É até interessante, porque quando a gente pensa em você assim, no YouTube e tal, que é uma grande força que você colocou ali, um campo que foi nutrido com diversos temas, vídeos há tanto tempo, assim, consistente, eu imagino que naturalmente vem essa necessidade do presencial também, né? De colocar essas relações ali cara a cara. Foi um lugar... Estamos aqui na Força do Cacau também, na vulnerabilidade completa. Foram muitos processos, mano, confesso. Confesso que no início, assim, nesse lugar do presencial, ele me deixava muito desconfortável também. Porque lá no YouTube, ou no Instagram, ou na mídia social, qualquer que seja, quem quer que seja que você admira, você está vendo recorte. Você está vendo aquilo que a pessoa está disposta a compartilhar. E então você não está vendo tudo, você não está vendo... e tem pessoas que vão utilizar até conscientemente, assim, não, mas eu vou mostrar mais. Mas continua sendo recorte, porque tu está escolhendo. Exatamente. Sabe? Não, vou mostrar aqui que passei um perrengue e tal, vou mostrar aqui que eu tive uma discussão e tal, mas ainda é recorte, sabe? Então, esses recortes, a mídia social ela funciona dessa maneira, ela gera uma idealização, ela gera uma projeção. Então, as pessoas olham e têm toda uma expectativa sobre quem você é, como é que você é e tudo mais. E você quebrar isso na pessoa machuca ela, porque você está ferindo o senso de realidade dela. Então, se a pessoa tem uma idealização sobre você, e você chega pra ela e tu se mostra, tipo, de outro jeito, ela se sente ignorante, traída, burra, várias coisas. Então aquilo ali me gerava uma pressão de por que estão pensando, gerava um medo de julgamento, sabe? E aí eu fui passando meus processos também de desarmada, tipo assim, cara, desculpa, tipo assim, eu sempre falo, vocês estão no teu processo aí, na tua projeção, eu sou só mais um cara, eu tô no caminho de aprendizado, compartilhando aquilo que faz sentido pra mim, me aprofundando, podendo trabalhar com isso também. Mas eu sou só mais uma pessoa igual você. Tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu acesso aqui tá disponível pra todo mundo, debaixo do nariz, só respirar. Então, é do meu desejo poder simplificar as coisas, né? Porque eu nunca me conectei tanto, assim, eu acho que tem aprendizados aí também de lugar de guru, lugar de mestre e tal. Eu falei assim, nossa, essa pessoa que é a referência da minha vida, pela qual... Não, tem vários grandes pessoas que me tocam, assim, que tocaram meu coração, autores e professores, coisas dessa natureza, vários, mas nenhum que eu falo assim, não, é por aqui que eu vou. Senão, assim, é por ele. Aí daqui a pouco esse aqui, eu li lá o Yogananda, ou qualquer outro, o Ramana Krishna lá, qualquer outro que fala um monte de coisa, aí daqui a pouco eu tô aqui conversando com a dona Francisca da faxina. Sim. E aí ela começa, o campo tá aberto, ela começa a falar um monte de questões da vida dela e me ajuda, me viu um monte de coisa, um monte de incongruência, meu Deus, tal, a mesma coisa que o cara tava falando. Só Todo você mundo tá é atento. mestre, né? Todo mundo é mestre. Então é muito mais uma questão de estar atento, né? E estar percebendo. Sim. Mas aí foi isso. Aí hoje, cara, hoje não. Hoje, até nos meus retiros, esse último, por exemplo, né, os que eu venho fazendo, eu tenho deixado até bastante tempo livre, assim. Geralmente tinha batidão de atividade. Então, acorda e faz meditação, depois yoga, depois não sei o que lá, e a prática tal, e o breathwork, Aí agora, tipo, tarde livre e tal, pra poder se dissolver com a galera. Sentar e curtir a piscina e trocar todas as ideias do mundo e tal. Sim. Porque me nutre bastante. Então tem cada vez me feito mais feliz esse lugar, assim, de estar embrenhado com todo mundo, sabe? O mais legal do presencial, eu sinto mesmo dessas vivências de retiro, é a relação que se forma entre as pessoas lá, né? Porque tem a pessoa lá que é o facilitador, o pessoal lá que veio, gosto de ouvir o Tribe Zen Podcast, gosto do conteúdo do Cadu Caçaú. Mas aquela rede de apoio que se forma ali, em poucos dias, é uma magia, Sim. né? É muito bonito. Sim, mas é curioso, assim, é um relato que eu escuto muitas vezes, assim, até mesmo dentro dos espaços de terapêuticos, de cura, de transformação pessoal, muitas vezes a pessoa chegar e não conseguir ter uma troca com o facilitador. Então ela tá num lugar ali de recebimento, e aí a comunidade se forma com os membros, com os participantes, mas não consegue furar essa barreira de também estar de igual para igual com o facilitador. Sim.
E aí isso é uma coisa que eu já venho desconstruindo já, porque eu vi a transformação que me causa, que causa no outro, e que tira um peso, tira uma pressão muito grande também. Desse lugar Exatamente. de cobrança e perfeição. Isso tem me feito muito bem. E do nosso alto valor, né? Porque eu lembro quando a gente se conectou através do Cacau Flow, né? Do Murilo Gun. E quando a gente foi conhecer o Murilo, que a gente foi trabalhar com ele a primeira vez, eu tava naquela, né, euforia. Ai, meu Deus, vou conhecer o Murilo Gun. Aí o Lucas falou, não, a gente vai chegar lá e falar de igual para igual. E foi isso que trouxe essa vulnerabilidade e conectou a gente. Talvez se a gente chegasse lá com uma idolatria, ia ter afastado, né? E é exatamente essa barreira que você falou. E eu acho que tem um outro ponto curioso também, que eu sinto que eu, na minha vida, assim, na minha trajetória, já pequei também, que... Por isso que eu vim pensando sobre isso hoje. Que é, por exemplo, beleza, eu não vou tratar com idolatria, mas aí também eu vou ser íntimo demais. sim. Também. Já sou de casa, pô. Já tô chegando aqui, eu sou de casa. Também não é assim. Tudo é um meio termo. Ontem eu gravei um vídeo que vai sair semana que vem no YouTube, falando sobre o meu desejo para todo mundo nesse ano, né? O maior voto que eu tenho para as pessoas é que as pessoas sejam capazes de ou encontrar ou formar as suas tribos. Uhum. Porque vocês estão construindo de vocês, eu estou construindo a minha, ela acaba sendo a mesma. A gente está em lugares diferentes, mas todo mundo, assim, às vezes não consegue encontrar esses espaços, né, onde se sente totalmente à vontade para trocar profundamente com as pessoas e não tem coragem de construir a sua própria egrégora. Porque tem gente que vai estar assistindo esse vídeo que mora no interior, não sei de onde. E aí acha que ela tá sozinha, ela acha que ninguém mais tá afim de trocar essas ideias, ninguém tá refletindo sobre a vida. É da condição humana, todo mundo, tá? Todo mundo, ser humano que vive, pensa sobre a morte, pensa sobre a doença, pensa sobre as relações, pensa sobre os desafios da vida, todo mundo. Então, saber como abordar isso, né, e abrir, e não tem um saber, tipo, eu preciso ler o livro tal para conduzir a prática tal. É só, tipo, tá aberto. Conseguir abrir, sabe? Se abrir primeiro. E vulnerabilidade coletiva é algo que se constrói fazendo primeiro. Foi algo que eu fiz também bastante no YouTube, compartilhando minhas vivências pessoais, e por isso que tocava também muita gente, porque também atravessei altos desafios para assim, vou falar sobre isso aqui, vou falar sobre relação com pornografia, vou falar sobre o meu relacionamento, vou falar sobre... me tocava em vários lugares assim, só que era muito profundo de mim, assim, cara, alguém vai se beneficiar disso. Sabe? Alguém vai minimizar um monte de sofrimento porque vai conseguir absorver um pouquinho do que eu senti aqui e que eu tô aqui dividindo, não no lugar de querer educar, mas no lugar de querer compartilhar aquilo que me serviu para minimizar o meu sofrimento. Então, ou os caminhos ou as ferramentas também que fizeram parte desse processo. Então isso toca. Mas aí, né, voltando no tema, né, que esse lugar de às vezes chegar com alguém e falar assim, não, essa pessoa precisa tratar como igual. Aí tu chegar com muita intimidade muito também, muito brother, aí peca também. Já pequei nesse lugar também. Mas hoje a gente tem espaço aqui, como a gente estava conversando anteriormente, né, sobre essas egrégoras que estão se formando em cidades como São Paulo, né, a gente está se reunindo aqui, criando esses espaços coletivos, né, a gente veio fazer um trabalho aqui e morar junto e trabalhar a medicina das relações, e isso proporciona também essa abertura de ser bem recebido, porque a frequência já está alinhada, né? Então é legal porque acaba conectando com quem realmente já está na frequência, então é um caminho, meio caminho cortado aí. Sim, não é? Sim. E pede, né, cara? Aqui em São Paulo pede bastante esse movimento também de acontecer, né? Porque aqui, selva de pedra, Babilônia, né? Tipo, nossa, é forte a energia aqui, né? Muito. Eu gosto de falar, quando eu fui pra Índia, eu fiquei 2 meses na Índia. Aí, de passeio, de viagem. Não fui lá visitar mestre nenhum, não fui lá buscar o templo do fulano de tal e tal. Eu fui lá para viajar. E aí, só que 1 milhão de sincronicidades aconteceram na sequência, assim. De eu chegar, aí o dono do Airbnb que eu tinha bucado era dono de uma agência de turismo, aí saber que eu tinha um canal no YouTube, aí me convidar, me mandar para viajar de graça pelo país inteiro, durante 15 dias, todas as cidades sagradas e não sei o que. Eu fiquei, meu Deus. Aí depois eu ia parar no norte da Índia e tal, ir pro Nepal, um monte de coisa acontecer. Mas eu ver, assim, eu senti lá que tu acordou com o pé esquerdo, amigo, tu acordou de mau humor, tu acordou, tu tá meio atravessado, nossa, tu vai manifestar o dia mais caótico possível, assim. Eu conheci brasileiros na Índia que não queriam mais sair do hotel.
Então, assim, Nossa. traumatizado. Tava 2 dias trancado dentro do hotel, não queria mais sair na rua. Aham. Mas se você acordar num estado de graça, tipo assim, pô, a vida é linda, a vida é massa. As coisas acontecem por minha causa também. Sou eu que tô construindo essa realidade aqui à minha volta, né? Se tu acorda com esse olhar mágico pra vida, você vai vendo magia em toda parte. Até as coisas mais absurdas, assim, ficam encantadoras, porque são absurdas. Então, acho que é... E eu vejo, assim, que, pelo menos na Índia, né? Minha análise, né? Minha teoria, que a gente consegue manifestar as coisas muito rápidos em grandes centros urbanos, justamente pelo volume de pontos, né, ao qual a gente está refletindo. Uhum. Então, aqui em São Paulo, não é a megalópole comercial e econômica do país à toa. Tem, quantos? 20 milhões de habitantes aqui em São Paulo? Sei lá, tem muitos milhões de habitantes aqui. No Rio tem 6, eu acho que aqui tem 8 ou 10, alguma coisa assim. Então, tem muita gente concentrada aqui num espaço relativamente pequeno. Uhum. E você vai trocando energia o tempo todo com as pessoas. E quando você vê, acontece um monte de coisas que fazem... Quando você tá prestando atenção, fazem sentido tá acontecendo. Quando você não tá prestando atenção, elas vão só te irritando, te minando, te engatilhando. É. Então, aqui é um lugar que eu sinto que, por essa intensidade, né, de vórtice, de número de habitantes mesmo, gera muito gatilho em muita gente, porque não tá percebendo, tipo, como tá se manifestando no espaço. E aí eu conversei ontem com o Uber, voltando para casa, depois lá do evento lá na EWA. E aí eu apresentei essa teoria para ele. Ele falou assim, cara, estou sentindo. Pô, eu sou Uber, eu trabalho com dezenas de pessoas entrando no meu carro todo dia. E quando eu acordo, saio de casa tranquilo, em paz, beijo minha mulher e tudo mais, nossa, só entra gente boa, só tem conversa massa no carro. E no dia que eu tô meio assim, meio puto, porque o tempo tá assim, porque o trânsito tá assado, e pronto, só nego me distratando, a galera entrando, falando um monte de coisa dentro do carro e tal. Eu fico assim, mano, você já parou pra perceber? Tipo, olha que curioso, né? O denominador comum de tudo isso, Sim, não é você? com certeza. E aí, quanto de trabalho, quanto de esforço a gente coloca pra cuidar de como a gente tá se apresentando no mundo. Como a gente tá se apresentando no espaço, né? Porque os frutos são só a colheita de como a gente tá se apresentando no espaço, né? Então aqui São Paulo pede sim, cara, mais e mais. Quando eu conheci a EWA, né, a ONG EWA, eu conheci o Diogo, o pessoal lá, foi uns 2 anos atrás, eu fiquei muito encantado, assim, com... Falei assim, cara, isso aqui era uma mecânica, isso aqui era um lugar de consertar carro, que vocês reconfiguraram e transformaram isso aqui num pool, num espaço num funil energético da cidade, assim, sabe? Que mais e mais espaços como esse nasçam, sabe? As cidades precisam disso. Muito, muito. A gente se conectou com várias pessoas que estão trabalhando nesse sentido, fazendo trabalhos relacionados com autoconhecimento, com medicinas, com terapias. E a galera falou assim, a gente perguntou pra eles, cara, por que você tá em São Paulo, né? Aqui, não, é que aqui mesmo é necessário esse trabalho. O chamado está aqui. Sim, é isso. É necessário. Eu voltei dessa vida nômade, né? E, pô, fiquei muito tentado a viver em Floripa, viver em outros lugares. Só que eu montei base no Rio e não saio do Rio pela mesma razão. Porque no Rio também é necessário também. O Rio é um lugar de muita farra, muita festa, muita distração, né? Muito prazeres, muita coisa assim. E eu sinto muito... E foi minha vida durante muito tempo, essa boemia toda. Foi muito a minha vida durante muito tempo. E eu sinto muita necessidade de estar lá e começar a fazer esse movimento, de organizar pessoas. Porque os recursos estão disponíveis, eles só não estão organizados. Todos os recursos estão disponíveis, eles só não estão organizados. Eu sempre lembro de um amigo meu que fala assim, cara, o mal se organiza muito bem. Faz parte do aspecto yang, ativo, né, que se protege. A estrutura. A estrutura está dentro desse aspecto. E o intuitivo, sentir, o silêncio... É meio disforme. É disforme, faz parte da existência. Sim. E o trabalho é equilíbrio, né? Então, eu sinto de estar lá no Rio, de poder começar a organizar movimentos presenciais nessa natureza, porque o Rio pede também, sabe? O Rio pede também. Me veio aqui que o Rio, né, essa potência, essa cidade maravilhosa, é uma distorção do senso de felicidade e da alegria, né? Da celebração da vida. E São Paulo é a distorção do trabalho, do servir. Olha aí. Então a gente está justamente fazendo esses movimentos, eu sinto, Verdade. né? De ressignificar. Uau, maravilhoso. Né? Mas a gente entrevista a Nanda, né? A gente tem um podcast que chama Círculo das Emoções, e ela fala muito sobre esse conceito da felicidade hedônica, né? Que é muito isso que acontece no Rio. E ao mesmo tempo em São Paulo, essa questão de competição, trabalho, né? Ir pra vida. Só que são distorções, né? De uma energia muito boa, muito benéfica para o ser humano, né? De uma felicidade sincera, né? De uma felicidade que não precisa de nada. Eu acho que esse é o ponto, né? Se eu preciso celebrar, se eu preciso do hedonismo para estar feliz, já está errado.
Se eu preciso da conquista, do orgulho, das posses para estar feliz, já está errado. Uhum. Então, é uma felicidade que transborda de um lugar mais puro, né? Vamos botar assim, né? Interessante analisar por que a gente faz o que faz e por que a gente está onde está. Né? Refletir sobre isso. Porque a gente, como optou por uma vida mais livre, hoje a gente pode mudar de cidade, nosso trabalho, nossos equipamentos, o que a gente serve aqui, a gente pode montar em qualquer lugar, então meio que vem numa frequência de um chamado mesmo, olha, ali tá ressoando com a gente, vamos, sentimos, existe esse chamado, mas num senso comum, já existem outros atributos que estão segurando as pessoas em determinados lugares, né? Mas tem que enxergar também os sinais que estão aparecendo a todo momento, né? Uhum. E sobre a sua relação com o estilo de vida, assim, a consciência do corpo, mente e espírito, quais são os seus hábitos, assim, que eu tenho curiosidade? Pois mudou muito, assim, para mim, ao longo da trajetória, né? Comecei a me abrir, assim, para fazer mais perguntas sobre a vida, sobre o autoconhecimento, foi em 2015. E aí eu sinto que para todo mundo, a jornada ela começa fazendo perguntas sobre aquilo que está fora. Então, sobre o sucesso, sobre a manifestação do dinheiro, da prosperidade, da lei da atração, aí depois sobre o cosmos, ou sobre as vidas em outros lugares, ou sobre um monte de coisa. Aí, pouco a pouco, a gente vai vendo que tudo isso que está fora é uma manifestação daquilo que está dentro. Então, se está dentro, tem um templo de oração aqui chamado corpo. E aí, como que eu cuido desse templo de oração, né? E aí envolve que isso aí que você começa a pegar nos lugares que dói e que eu sinto que é um grande gargalo, assim, num trabalho de autoconhecimento, porque dói. Então, muita gente ainda tá num lugar, assim, acho que faz parte da trajetória, não vou julgar, mas ainda tá num lugar só de querer buscar mais conhecimento, mais informação, mais informação, mais informação. Sim. E não internalizar aquilo no corpo, porque o que dói é a mudança. Então, dói mudar de dieta. Dói mudar seus padrões de consumo. Dói mudar a hora que você acorda, a hora que você dorme. Dói mudar o que você consome. Dói mudar os lugares que você frequenta. Para muita gente, isso gera muitos desconfortos. Não apenas físicos, de ter que fazer escolhas e dizer nãos, mas também até de pertencimento. Dói esse corte de pertencimentos, né? Lugares que você frequentava, que hoje em dia você sente que te fere estar naquele lugar. Não faz mais muito sentido estar naquele lugar. Você acorda no dia seguinte, você não tá tão bem quando você não tá naquele lugar. Então, você vai ter que fazer escolhas, isso vai te naturalmente afastar de pessoas, e isso parece que você vai perder pessoas da sua vida. E isso gera muito desconforto. E as pessoas, então, preferem manter o status quo, e aí, às vezes, entrar num padrão de reclamação, né, no lugar de ação. Mas eu sinto que o que eu venho aprendendo, né, é que você não precisa cortar ninguém da sua vida, as pessoas que fizeram parte da sua vida. Você precisa só viver a sua vida, sabe? E naturalmente você vai começar a frequentar novos lugares, fazer novas coisas, vai conhecer novas pessoas. E isso exige a sua escolha, a sua ação e aprender a dizer muitos nãos. Aprender a reconhecer aquilo que você não gosta e começar a fazer aquilo que você gosta, de verdade. Ou que te faz bem, mais do que aquilo que te gosta, aquilo que te faz bem, né? Tá. E sobre meus hábitos, né? Meditação é algo que faz parte do meu dia a dia, principalmente, assim, o trabalho. A meditação, para mim, não é uma ferramenta de desenvolvimento de foco, né? Que tudo é consequência, né? Mas é uma ferramenta de reconexão espiritual, assim, de lembrar da natureza do eu, lembrar de que eu sou consciência, lembrar de que eu tô aqui observando as coisas ao meu redor. Então, todo dia me lembrar disso para que eu possa ter um dia onde eu tô observando as coisas e reagindo, tentando, né, minimamente reagir menos. Então, isso e mover o corpo tem se tornado também cada vez mais frequente. Não é todo dia que eu faço yoga, corro, coisas dessa natureza, mas cada vez mais frequente. Então, eu tenho estudado, assim, entrado muito no caminho da dança e da prática da cultura do movimento, né? Que é o Ido Portal, que é um lugar de movimento expressivo, que envolve musculação, envolve movimento corporal, consciência corporal, porque esse lugar de consciência sobre si envolve um trabalho profundo de consciência do corpo. Total. E a gente não foi educado a estar nesse corpo, a sentir esse corpo. Pelo contrário, a gente foi educado, adestrado a se minar desse corpo, a se afastar desse corpo. Então isso vai gerando couraças, vai gerando barreiras dentro de nós que fazem a gente ter dificuldade de identificar sentimentos,
identificar sensações, não saber nomear aquilo que sente, não saber dar vazão, não saber deixar isso te atravessar. Porque uma coisa é, vamos supor, estamos tendo uma conversa difícil aqui, e essa conversa começa a me incomodar, porque estou ouvindo coisas que eu não estou a fim de ouvir, e isso começa a prender no meu diafragma, aí meu diafragma começa a ficar travado, aí eu não sei lidar com essa sensação, aí daqui a pouco eu explodo e me atravesso. Ou então, por não saber acolher uma sensação, um desconforto, eu vou lá e começo a ter uma atitude não virtuosa. Eu tento manipular, eu tento te fazer sentir alguma coisa, eu tento te ferir de maneira sutil. Então eu começo a ter vários comportamentos para tentar lidar com esse desconforto que é físico. E que eu não sei nem reconhecer que tem alguma coisa acontecendo no meu corpo. Eu só tô aqui incomodado contigo. Mas o corpo já tá dando aqui a bússola, né? O Rio das Pedras há alguns minutos. Sim. E eu não soube perceber. Então, o yoga ou práticas, exercício físico, práticas que te reconectem cada vez mais e mais e mais e mais com o corpo, inclusive a meditação Vipassana, outras meditações também, vão trazendo para você esse lugar de embodiment, né? Esse lugar de estar dentro do corpo. E aí tu vai percebendo como a mente está funcionando, como, né, as tuas reações estão funcionando e toma um pouquinho mais de controle sobre elas, né? E aí é um trabalho diário, não é uma coisa que pronto, resolvi, entendi agora como é que corpo e mente funciona. Não, é todo dia. É constância, né? É constância. E tem até um termo que me veio aqui, que eu ouvi uma vez, que é sobre essa questão de se incorporar de si, né? Encarnar significa isso, né? Você reconhecer esse corpo, que é o núcleo de toda a sua vibração, né? Começa desse corpo tudo o resto, né? E olha que interessante isso que a gente trouxe agora, porque conecta com os assuntos anteriores. Porque é o seguinte, qual é a nova forma da gente viver no mundo, jogar o jogo agora nessa sociedade contemporânea, né? Agora, através mais dessa consciência corporal, do sentir, da intuição, da inteligência do coração. Então, eu queria trazer em pauta esse papo que eu acho bem interessante. Queria saber a sua visão em relação a essa nova forma que a gente mesmo traz nesse coletivo aqui, forma de se relacionar, forma de se comunicar. Vamos fazer de outra forma, vamos sair do padrão, vamos estudar junto. Como que você vê agora essa nova forma de jogar esse jogo da vida através dessas lentes que a gente estuda no autoconhecimento e práticas? Aí cada um vai ter as suas curas para fazer, né? Vai ter gente que vai ter que se libertar do orgulho, da vaidade, do julgamento, do desejo de autoproteção. Cada um vai ter suas curinhas ali para fazer. Essas curas, elas são coletivas, né? Tipo, então, uma pessoa tá lidando com um processo ali de... Acho que muitas vezes, eu acredito que todo comportamento reativo, toda incapacidade de se relacionar, mora no medo. Todo medo é o medo da morte. Todo medo é uma expressão do medo da morte. Então, o medo da morte é o medo da cessação. Cessação dessa vida, cessação daquilo que eu conheço, cessação daquilo que eu tenho controle, todas essas cessações, né? Então, beleza. Se eu estou diante de uma experiência, diante de vocês, e estamos vivendo aqui uma troca, e eu não tenho controle sobre... estar no lugar de... Controle no sentido de estar no lugar de poder, de me sentir no controle, de me sentir empoderado daquele espaço, né? Se eu não tenho isso, eu vou criar estratégias para tal. Através da minha fala, através da maneira como eu me visto, através da maneira como eu olho, como eu julgo e tudo mais. E isso tudo vem de um medo. Nossa, total. Então, eu acredito que toda a liberdade do ser humano, a construção da liberdade e se relacionar de maneira íntegra e profunda é sobre construir liberdade, vem de um trabalho de começar a se purificar do medo, se libertar do medo. O medo, ele não é um vilão, o medo ele é um sentimento natural que traz coisas para a consciência, que precisam ser vistas. Mas o lance tá disposto a ver? Sabe? Com certeza. Porque são coisas que não são saborosas de ver. E aí, o processo que eu vejo que acontece na nossa mente é se perceber inseguro, se perceber falho, se perceber incongruente, nos fere no lugar de nos sentir não valorosos. Então, assim, não tenho dignidade para ser amado, para pertencer, para ser digno de atenção, de reconhecimento, de afeto, fundamentalmente afeto. Então, para evitarem fazer contato com esses sentimentos sombrios, com esses reconhecimentos sobre as minhas falhas, para evitar fazer contato com isso, eu vou criar as mais distintas estratégias possíveis para não entrar em contato com isso. E gasta muita energia, né? Muita energia. Nossa. Mas é uma vida de fazer isso.
Então são 30, 40 anos, 20 e tantos anos de condicionamento. E é um trabalho de descamar. E esse é o trabalho de descamar, né? De começar a soltar essas couraças todas de autoproteção. De proteção do quê? Da minha essência. Que é aquilo que não tem medo. Então, eu sinto que conforme a gente vai fazendo esse trabalho de relacionamento com o corpo, de autoafeto, de amor próprio, de construir esse espaço de amor próprio, de reconhecer suas próprias virtudes, reconhecer suas sombras também, começar a percebê-las sendo projetadas nas relações e como construir relações onde você possa ter amparo suficiente para ser visto. Sim. E tu até me ajudar a ver minhas sombras. Não, isso é chave. Isso é chave de transformação e é muito acelerado. Ver minhas sombras e ver também a minha luz, né? Que a gente fala muito sobre espelho de luz. Então, às vezes, você tá ali naquele fluxo, vibrando medo, escassez, e aí vem um outro e fala, você não é isso. Peraí, o que você tá fazendo, né? E ao mesmo tempo, você tem um espaço seguro para ser quem você é. Pra trazer essa sombra à seu tona. instinto. De repente, tem um dia difícil e tal, e aquele veio. É visceral. É visceral. E aqui você tem um espaço seguro, compreendemos, tudo bem. Não vai precisar reprimir mais, né? E é isso, assim, eu acho que esse sentimento de autoproteção, de medo, do coração fechado, né, como você perguntou, do coração, esse lugar do coração fechado é um lugar de medo e de desejo de preservação. Então, preservação da vida. Só que a gente tem essa ideia de que se eu for de outro jeito, se eu for totalmente eu, não serei aceito, não pertencerei. Vou colocar minha vida em risco, vou né? colocar minha vida em risco, vou perder essa relação. Só que tudo isso é inconsciente, assim, ninguém faz essa conta, assim, tipo assim, não, se eu for eu inteiramente, as pessoas vão me julgar e vão me excluir do grupinho. Não, isso é inconsciente. Então, você precisa trazer para a consciência, conforme você faz os trabalhos de autoconhecimento, ou leituras, ou escritas, quaisquer que sejam o caminho, você vai trazendo coisas para a consciência que então você vai percebendo mais. E eu acredito que o trabalho de purificação dos nossos hábitos é um trabalho de trazer coisas até a luz da consciência, até a luz daquilo que pode ser percebido. Então, quanto mais eu vou me percebendo, mais eu vou me transformando, né? Conforme eu vejo e ajo, né? Não apenas vejo. Exatamente. Sim, tem que colocar na prática. Eu vejo muito isso, porque num estado expandido de consciência, a gente consegue ver isso. Esses dias, eu tava passando por um processo também de muito medo, e aí veio esse insight, assim, se você tá com medo é porque você não tá ocupando o seu lugar. E é isso que você falou. E aí a gente quer proteger aquele lugar que você mesmo não tá lá, né? E aí você quer ficar se defendendo. Mas essa consciência expandida, esse estado de plenitude, tem que ser no nosso dia a dia e tem que ser praticado pra gente conseguir ver, né? Sim. Você falou uma coisa que vem fazendo mais parte do meu vocabulário, assim, sobre ocupar o nosso espaço, né? E com esse trabalho corporal, né? Que eu trabalho hoje com breathwork, né? Com um olhar, assim, da terapia corporal, eu vejo onde que isso toca, assim, no dia a dia. Sabe? Postura física. Cara, esse corpo aqui tem uma determinada estrutura. E o quanto você ocupa o teu espaço. Tu tem um tamanho. Ele foi dado um determinado tamanho, um determinado volume de massa, do qual você ocupa conforme você navega por essa terra. Que isso aqui é uma espaçonave, dentro de uma outra espaçonave. Exato. Então, o quanto a gente permite que essa casa aqui ocupe o seu espaço, seja vista, sabe? Aqui no eixo do nosso corpo, no diafragma, né? É a parte mais protuberante do nosso corpo. Se a gente está alinhado aqui, é a primeira parte que chega. E aqui está o nosso chakra manipura, né? Que é o nosso sol, assim, né? É o lugar que mora a identidade, é o lugar que mora o eu, ou a ideia dele. Pelo menos a necessidade dele existir para que a gente possa estar separado e aprender junto. Então, aqui é onde mora isso. E o quanto eu permito que isso seja visto, o quanto eu permito que isso chegue. Ou se eu deixo chegar demais, eu tô o tempo todo assim. Ou se eu não deixo chegar nunca, eu tô o tempo todo assim. Então, saber ocupar o seu espaço, nem mais nem menos, é ocupar o seu espaço. E isso traz... Só de você estar com o corpo alinhado, e por isso que eu venho cada vez mais também quero me aprofundar no conhecimento da cultura do movimento, da consciência corporal. Só de estar com o corpo alinhado, tua mente já funciona de uma forma totalmente distinta. A forma como você se relaciona, se posiciona, fica de uma forma totalmente distinta. E é uma cura muito prática, sem precisar de entendimentos filosóficos. Sem precisar de muita coisa, tipo assim, só se corrigir, só se botar no seu lugar. Né? É interessante pensar também sobre essa questão corporal, porque eu tenho observado que muitas pessoas que se adentram
a um estudo profundo, vamos falar de um despertar da consciência, vão buscar muito essa evolução astral, essa descoberta, toda essa sensibilidade. Porém, é normal ver que o pessoal também está desligado dessa inteligência corporal. Ver assim, muita pessoa engajada, muita coisa acontecendo, mas e na hora da nutrição, e na hora do movimento, e na hora de cuidar desse templo para ter a base que vai sustentar o emocional, que vai sustentar o que você tem para ainda expressar. Você sente também que existe um trabalho de consciência para o corpo agora dentro dessa galera que te acompanha mesmo, que vê que se importa muito com as práticas espirituais, mas aí às vezes fica um pouco esquecido na parte corporal? É muito comum. É muito... Porque dá trabalho, né? Cuidar do corpo dá trabalho, né? E aí sua, né? E eu confesso que tem pouco tempo, assim, tem 1 ano da minha vida que eu comecei a sentir prazer no suor. Olha. Que suor é uma coisa que me incomodava, vai ficar melequento. E aí tu evita, né? Mas aí você tem que olhar assim mais profundo. Por que que isso me incomoda? Da onde vem um incômodo físico, uma sensação, que é uma sensação. Então, o corpo, né, gera calor e aí ele se ele esfriar, ele vai se esfriar através do suor e isso me gera um incômodo. Aonde começou esse incômodo? Em que momento? Não foi no suor, foi no esforço, óbvio. Então, tipo, qual é a minha relação com o esforço? Como foi montada ao longo da minha vida a minha relação com o esforço? Quem me inspirava na relação com o esforço? Quem me educou na relação com o esforço? O quanto o esforço foi exigido na minha vida ou não foi? Minha vida foi fácil demais. Então, né, tem aquele ditado, né, que... como é que fala? Homens fortes criam uma sociedade fácil cria homens fracos criam uma sociedade difícil cria homens fortes. Né? Você já viu essa cadeiazinha? Não. Então, tem esse conceito, né, que umas pessoas fortes criam uma sociedade fácil. A sociedade fácil demais criam pessoas fracas. As pessoas fracas criam uma sociedade difícil. A sociedade difícil cria homens fortes novamente. Uau. E assim vai no ciclo girando a roda. Então, olhando para isso também, até trazendo essa analogia dessa ciclagem, cara, acho que um trabalho assim que eu venho tentando trazer cada vez mais pro meu dia também, como até para minha preservação da minha sanidade, do meu processo pessoal, é tentar fazer o máximo para julgar menos. É muito difícil. Principalmente quando a gente vai estudando, obtendo conhecimento, fazendo prática e tudo mais. Fica fácil falar que, mas fulano tinha que cuidar do corpo e tudo mais. As pessoas estão aqui só querendo mais conhecimento espiritual e tal. E eu já falei muito, já ocupei muito essa fala. E hoje eu tento não olhar para isso, né? Não é que eu não olhar, ignorar, mas não me preocupar em ferir o outro através da palavra, porque se eu falar isso, eu tô ferindo alguém. Sim. Eu tô, de fato, agredindo essa pessoa. Essa pessoa que tá nessa condição de não tá ainda botando o corpo em movimento, fazendo o seu esforço, ela se sente assim, não, isso não é pra mim, então. Porque dói nela, ela fazer contato com essas verdades. Então, tentando me ocupar menos, assim, de falar e ver que isso coexiste por alguma razão. Essas pessoas, elas, né, dentro do mistério da realidade, onde tudo tá devidamente encaixado, né? Vídeo logo de vocês. Existe uma razão para todo mundo estar no seu devido local. Então, quanto que eu tô me preocupando se o outro tá fazendo ou não tá fazendo, ou quanto eu tô, de fato, fazendo o meu e cuidando dos meus, para que eu e os meus possamos inspirar cada vez mais pessoas a também fazerem o mesmo por si. Total, porque se a gente tá no outro, se preocupando com o que o outro não faz, eu não tô em mim, né? Fazendo o que eu tenho que fazer. Verdade. E olha, eu já pequei muito nesse lugar, porque esse é um lugar confortável também. Total. É muito gostoso, porque reclamar aproxima. Nossa, É verdade, cria aliados, né? Cria aliados. Ninguém chega no ponto de ônibus e fala assim, olha como é que o dia tá lindo hoje. Infelizmente, né? Um dia a gente não vai chegar nesse lugar. Mas reclamar aproxima, gera pertencimento. Porque é uma coisa que... Porque a reclamação, a gente reclama de uma coisa que é incômoda. E se é incômodo em mim, eu sinto, tu também sente. É muito mais fácil sentir dor. Então a dor aproxima. Então eu tô falando de uma coisa ali, sei lá, que eu sei que tu vai concordar, e aí a gente,
chega juntinho aqui pra ficar todo mundo reclamando junto, né? Sim. Uhum. E, pô, eu venho fazendo um esforço consciente, assim, de cada vez reclamar menos, limpar um pouco mais esse padrão, assim, que é padrão da sociedade brasileira, padrão familiar, né? São vários padrões, assim, pelo qual a gente escutou ladainha daqui e da lá e tudo mais. E poder não me ater tanto, assim, a esse comportamento pra né, melhorar a forma como eu tô lidando com a minha vida e com a vida alheia também, né? Total. Eu fiquei curioso também de saber um pouco mais sobre o seu conceito. Eu vejo alguns vídeos falando do flow, de manifestações, e a gente tem feito um estudo com o Murilo Gun mesmo e toda a galera sobre o flow, né? Que eles vivem o flow. A nossa própria história, né? Veio muitas coisas, muitas manifestações vieram desse lugar de flow, né? E explica pra gente um pouco do flow, o flow aplicado na sua vida. O que me ensinou sobre o fluxo, né, sobre o flow, foi passar 5 anos viajando sem planos. Olha aí. Então eu saí daqui do Brasil e eu não tinha nenhum tipo de conhecimento de espiritualidade, não acreditava em nada disso, pelo contrário, zombaria de quem falasse sobre isso. E eu pude viver muitas sincronicidades, viver muitas experiências que jamais teria a oportunidade de viver através dos meus esforços, né? Na verdade, talvez através dos meus esforços, mas não tinha consciência de que seria capaz de fazer aquilo. E também nem concebia de que aquilo ali era possível. Exemplo, ser convidado pelo governo da Malásia para viajar a Malásia inteira de graça. Tipo assim, eu saí daqui do Brasil para fazer uma viagem pelo mundo. E eu saí daqui com R$8.000, era todo o dinheiro que eu tinha. No primeiro mês, eu torrei metade do dinheiro, porque estava morando fora, não tenho muita noção de custos e tudo mais. E aí eu comecei a fazer trabalho lá como audiovisual, estava na Austrália. Depois, na verdade, fiz um trabalho como bartender, aí nesse lugar como bartender eu ofereci um trabalho de audiovisual, e aí no trabalho audiovisual comecei a oferecer outros serviços e fui conhecendo pessoas. Então, esse lugar de você ter consciência das suas competências, para mim, né? Ter consciência das suas... autoconfiança, ou seja, ter autoconfiança e ter fé, para mim é o elo do flow. O espaço entre autoconfiança e fé, ou seja, rendição e entrega, cria um vórtice de manifestação. Porque é o teu espaço interno, né, ativo, yang, assim, tudo é yin e yang. Nada é absolutamente yin, nada é absolutamente yang. Nós também somos yin e yang em nós mesmos. Mas tudo é algo em relação a alguma coisa. Então, assim, esse microfone com essa mesa aqui, nesse caso, o microfone é yang e a mesa é yin. A mesa recebe, a mesa é calma, o microfone é alto, o microfone ele se coloca no espaço. Então, tudo tem uma relação. Na relação com a vida, eu acredito que nós, seres humanos, somos ora yang, ora yin. E às vezes a gente não sabe ser nenhum nem outro. A gente nem sabe ocupar o nosso lugar, ocupar o nosso espaço de autoconfiança e saber caminhar por esse mistério, que é essa planície escura que é a vida, onde existe uma ilusão de controle, mas você não sabe qual é a próxima palavra que eu vou dizer aqui. A gente não sabe qual é a próxima pessoa que vai chegar aqui nessa casa, se alguém vai tocar a campainha, se o avião vai passar. A gente não sabe nada, né? Então, a gente tá nesse lugar obscuro e o quanto a gente consegue ocupar esse espaço, agir de maneira ativa dentro desse espaço, e o quanto também a gente consegue estar num lugar de tanta autoconfiança, tanta segurança de si, que eu me rendo. Eu sei que eu dou conta. Tipo assim, o que aconteceu eu dou conta. Uau. E aí, quando assim, o que aconteceu eu dou conta, aí tu se permite receber. E aí muita magia acontece, assim, né? E eu fui vivendo isso conforme eu vinha tendo esses aprendizados espirituais, assim, através de pessoas, através de livros, através de documentários, tudo mais, assim como vocês, mais e mais abundância, mais e mais sorte acontecia na minha vida. E aí eu comecei a me achar maluco. Eu falei assim, não é possível, cara. Tipo, não é possível que isso tudo tá acontecendo aqui. Como assim? Eu queria viajar de campervan pela Austrália, nunca tinha viajado. Uma empresa me chamou, me convidou para viajar de graça. Eu atravessei 2.000 quilômetros da Austrália para viajar de campervan. Eu queria ir no Festival X, ver a banda tal, todas as bandas. Imagina, as bandas que eu... Olha, as bandas que eu achei mais incríveis que eu descobri na minha viagem, eu consegui no show de todas. Uau. Que legal. E aleatoriamente. Ao ponto de eu chegar... Eu tenho uma banda que eu acho muito massa, chamada Tinariwen, que é uma banda do deserto do Mali. Os caras tocam um estilo de música chamado Desert Blues. Uau. E é um blues do deserto, assim, mó vibe. Eu fui no Marrocos fazer um projeto. Foi assim, na época eu ainda estava fazendo um pouco de material de viagem também.
E aí uma empresa me convidou para fazer olha que curioso, vou contar a história toda. Uma empresa de viagem grande do Brasil, de empresa aérea, me convidou para fazer um projeto patrocinado com eles, pra uma revista que eles iam lançar e tudo mais. Aí, projeto vai, projeto vem, não sei o que aconteceu, eles cancelaram o projeto com todo mundo que eles iam trabalhar. E nisso eu já tinha convidado um amigo meu para ir filmar comigo esse projeto, porque a grana ia ser boa. Eu falei assim, cara, eu vou investir aqui, vou fazer um material de visual muito massa. E eu ia fazer o guia vegano de Portugal, não sei o que lá, e fazer um material assim. Que legal. Aí o projeto cancelou. Aí, gastei uma grana, comprei passagem aérea. Dá maior raiva, né? Puto e tal. Aí eu falei assim, não, tudo certo. Tá tudo na sua divina ordem. Ele chegou lá, a gente se encontrou lá na Europa. Aí a gente, e aí? O que a gente faz? Eu falei, mano, vamos fazer uma aventura então, né? Vamos fazer uma aventura, tamo aqui. Aí eu abri o Skyscanner, né? Falei assim, passagem aérea. Passagem aérea é mais barata para qualquer lugar. Tem opção lá, qualquer lugar. Aí tinha Romênia ou Marrocos, por 30 euros. Aí eu falei, Marrocos acho que vai ser uma experiência mais radical, assim, né? Romênia talvez seja um pouco mais europeia ainda. Vamos pro Marrocos. A gente foi pro Marrocos com uma ideia de fazer um projeto. A gente filmou tudo. Tem um projeto piloto. Nunca publiquei, mas tá gravado e editado. Um dia eu ainda publico. Chamado No Fluxo. Que eu falei assim, cara, tu vai filmar todas as pequenas sincronicidades que acontecem ao longo desses próximos 5 dias. A gente não sabe nem onde vai dormir. Eu quero que você registre esses pequenos episódios que acontecem. E aí, ao ponto de eu chegar no Marrocos, e aí não sabia nem onde ia dormir. Quando tu chega no aeroporto, você tem que preencher lá onde é que você vai dormir. Aí eu falei, rapaz, esqueci desse negócio. Aí na hora que eu falo assim, esqueci desse negócio, passou uma menina ruiva assim com um mochilão, olhou pra mim, ela, você tem uma caneta? Aí eu, já ligou a sininho, eu falei assim, tenho, cheguei. Aí eu falei, e aí, vai fazer um mochilão aqui? Aí ela, vou. Eu falei, vai ficar onde? No hostel tal. Eu falei, beleza. Aí anotei o hostel tal, buquei uma noite lá, cheguei lá, conheci uma francesa que tinha morado no Rio de Janeiro, que falava português, que me apresentou um dos principais professores do sufismo que eu tava querendo aprender. Fui convidado a entrar na casa do cara, eu vi a mesquita de cima, um monte de coisa. Em 2 dias que eu tava no país. Uma sucessão de coisas iam acontecendo e o meu amigo tava comigo, ele ia filmando, ele ia ficando desacreditado. E eu tenho muita vontade de levar a galera pra viajar comigo, pra viver essa experiência, assim, sem planos, porque é muita coisa que vai acontecendo quando você tá num lugar, e eu sinto que era uma virtude que eu tinha mais comigo, assim. Agora eu vou fazer uma viagem sem plano agora pra Costa Rica no final de fevereiro. Vou só passar só de ida. Devo passar, sei lá, 1 mês e meio, assim, viajando, assim. Porque é um lugar pra mim de reconexão. Eu tinha um quê, assim, de coragem com ingenuidade, com inconsequência, que são aspectos da criança. Então, quando você tá conectado com esse lugar, assim, tipo assim, eu vou ver o que não vai dar, tipo assim, eu sente autoconfiança, assim, eu sei que eu dou conta. Cara, você vai igual uma criança, tipo, curiosa pelas pessoas, pelas coisas e tal, e as pessoas vão te apresentando informações e te conectam com fulano, daqui a pouco você tem casa pra dormir e tal, e o nego te dá carona pra não sei aonde, e um monte de coisas começam a acontecer que não tava no teu plano. E quando você vê, você viveu um monte de experiência que você queria viver. E lá no Marrocos eu entrei num táxi, começou a tocar a música do Tinari Wen. E aí, música em árabe. Nossa! Eu não falo árabe, mas sei cantar o ritmo da música, né? Aí eu comecei a cantar, junto com... E tem essa coisa da abertura, né? De não ter vergonha. Comecei a cantar. Aí o motorista, você conhece? Aí eu falei, porque é a banda local, né? Aí eu falei, conheço, pô. Ele, caramba, que incrível, como é que você conhece? Eu falei, não, pô, eu tava viajando. Um viajante me apresentou essa banda um dia, achei muito legal. Eu comecei a escutar e tal. Aí ele, então, semana que vem vai ter um festival gratuito na praia. Nossa. Com eles, com um festival de música guinaua, todos os povos tribais do norte da África fazendo um festival de música na beira da praia, de graça. Nossa. Eu nem sabia que isso existia. E é interessante porque é uma questão de mudar a perspectiva, mudar a percepção. Esse dia a gente estava num estudo aqui, porque recentemente o Enneagrama apareceu na nossa vida. A gente teve uma sessão muito profunda, assim, bem emocionante. E aí eu descobri que eu sou o tipo 2. E o tipo 2 tem muito esse lugar de não conseguir falar não, né? De dar muito sim, de tá muito na posição de agradadora. E aí eu começo a fazer um monte de coisa da casa por viver no coletivo e tomar essa governança, igual você estava falando. Só que aí depois eu entro num lugar de, nossa, mas eu tô fazendo tudo sozinha. E entro num lugar de cobrança.
E aí, De raiva. isso. E aí, um dia eu tava no banheiro, o lixo tava cheio. Foi depois de uma cerimônia que a gente fez, a consciência ainda tava um pouco expandida. Eu vi o lixo cheio. Aí eu falei, não vou fazer, não vou tirar o lixo, porque não vou entrar nessa posição de ficar fazendo tudo que eu vejo que tem que ser feito. Aí eu falei, não, mas eu não tiro o lixo pelo outro só. Eu tiro o lixo pra mim também. Eu gosto do lixo vazio. Não gosto do lixo transbordando. Aí eu mudei a perspectiva. Eu não tô fazendo pelo outro só. Tô fazendo por mim. Aí eu mudei o lugar, né? Pronto. E eu lembro, né, nessa história também, teve nesse mesmo gancho, assim, uma coisa que me aconteceu que foi muito similar, foi assim, eu fiz um voluntariado no interior da Austrália e eu fiquei isolado numa casinha, dividindo uma casa com mais 3 voluntários, num campo gigante. A cidade mais próxima tinha 2.000 habitantes e ficava, sei lá, alguns 20 quilômetros de distância. E aí eu acordava com um canguru pulando na varanda, assim, Nossa. era massa. E aí eram uns voluntários, um bando de viajantes também, tipo, de tudo quanto era canto. Um cara era de Israel, outro era inglês e tal, jovens e tal. E acontecia isso, a gente tava no meio do mato, a galera às vezes cortava um pão, deixava um farelo de pão e tal. Quando eu via de noite um gambá, tinha um canguru, chegou até. Mas tinha bicho dentro da casa, a gente tava no meio do mato. E eu ficava profundo, eu gosto muito de cozinhar, eu tenho muito respeito pelo espaço da cozinha. Então, é uma coisa assim que me incomodava profundamente. E aí eu conversei, aí tinha um cara lá dentro da nossa egrégora ali, né, que ele era mais o líder, assim, sabe, da galera. Então ele ocupava mais um espaço, tipo, todo mundo escutava o que ele tava falando e tal. Ele tava lá mais tempo também, como voluntário. E aí eu fui falar com ele, chamei ele assim, falei assim, pô, mano, a gente tem que chamar os caras aí, pô. Os caras estão fazendo aí, deixando tudo sujo aí todo dia, pô. Toda hora, pô. Não lava a louça ali e tal, e reclama. Aí ele chegou pra mim e falou assim, mano, ninguém gosta de ser dito o que tem que fazer. Assim, ninguém gosta de ser dito o que tem que fazer. Faz, se tu acha que tá errado, faz, porque as pessoas começam a perceber que tem alguma coisa esquisita. Que elas deixaram o negócio desapareceu. E isso gera uma culpa até. Sabe? Tipo assim, pô, deixei o prato sujo, daqui a pouco o prato tá limpo lá. Quem foi? Alguém lavou. E tu começa a inspirar o comportamento. Mas até nisso, não tem que vir de um desejo, tipo assim, não, vou lavar só pra ele ver que eu lavei. Né? Assim, não, vou lavar porque é o certo a fazer. Tipo assim, é porque é o certo a fazer. Eu vou tirar o lixo porque é o certo a fazer. E quando a gente começa a ter uma atitude assim, tipo assim, qual é o adequado aqui nessa situação? Aí é uma ação livre de desejo. Uau, que é isso que você trouxe. Perfeito. Nossa, maravilhoso. Vamos aplicar. Trazer essa consciência. Eu já comecei. Ligou a chavinha. Maravilhoso. Agora, e a Escola do Fluxo? O que tá rolando? O que tá acontecendo aí de movimentos que você pode trazer pra galera que nos escuta? Massa, cara. Escola do Fluxo hoje eu trago aulas toda segunda-feira às 7 horas da noite, a nossa comunidade digital. A gente faz eventos presenciais também algumas vezes no ano. E nessas aulas eu também eu trago conceitos como esse, assim, elaboro, né, dentro de uma metodologia mesmo de diálogo, né, onde a gente possa ter uma conversa simples e simplificar esses conceitos complexos para que facilite o nosso entendimento através de experiências práticas cotidianas, né, situações relacionais. Então tenho essa abordagem e trago também convidados. 2 vezes no mês, assim, eu trago convidados para falar sobre temas mais amplos, né? Recentemente eu trouxe pessoas para falar sobre filosofia africana, que é uma coisa que a gente sabe muito pouco na nossa cultura, até mesmo do universo do autoconhecimento, né? Total. E tem a galera tendo discussões avançadíssimas sobre filosofia africana, que é lindíssimo, ensina muito sobre as relações. Então tem o Abiola Candé, tem a Catiúcia Ribeiro, tem outras pessoas incríveis aí que eu quero trazer até mais, assim, para poder facilitar essa... O Murilo já teve também. Eu sinto que é facilitar um desnovelamento. Então a pessoa tem um monte de coisa ali, e aí tem um monte de gente aqui querendo tecer com isso, e eu falo assim, tá, então fala aí. Aí, que nem vocês estão fazendo comigo aqui. Fala aí. Aí tu começa a tecer, tu começa a ajudar isso a chegar em outras pessoas, né? Então faço esses encontros toda segunda-feira, com meditações também. E para quem já tá no lugar, assim, que precisa um pouco mais de exposição, para se investigar real, assim, mergulhar dentro de si real, fazer práticas que vão te confrontar com seus desafios internos, né, e se sente seguro o suficiente para isso, eu tenho outra modalidade da escola, que aí quinzenalmente eu faço os encontros de breathwork, que eu conduzo online à distância pro pessoal. Breathwork, para quem não conhece, são práticas ativas de respiração que levam a gente a estados ampliados de consciência. Então, através desses movimentos circulares de respiração, ficar 1 hora respirando sem parar, e através da guiança também, das músicas, a gente consegue acessar um lugar de perceber a si mesmo como se estivesse numa experiência psicodélica, numa experiência com psicotrópicos, né?
E isso traz muita transformação para nossa mente, muita mudança, assim, de como a gente se vê, que eu falei, eu acho que acredito que toda transformação se dá a partir do momento que a gente toma consciência sobre si. E tem muitos caminhos pra gente tomar consciência sobre si. Desde a autoescrita, até a troca, até deitar durante 2 horas e respirar. Sim. Poderoso. É. Poderoso mesmo. E vivências presenciais, vocês já estão com agenda já ou ainda tá no flow? Eu tô com uma agenda fechada, por enquanto, esse ano, para dia 23 a 25 de junho. A imersão à Arca, que eu faço em Paraty. Sim. É a maior imersão que eu ofereço, que é para uma imersão para 70 pessoas, 80 pessoas, onde eu trago muitas experiências sobre missão pessoal. Então é a Arca porque é a Arca de pessoas que estão rumo à nova terra. Então, é essa nova terra que a gente está populando, está povoando. E eu quero, de fato, reunir essas pessoas numa egrégora, não é tão fechada, mas uma egrégora grande, onde essa sincronicidade, tipo assim, você tem uma habilidade tal, você tem uma habilidade tal, a gente se unir em missões acontece bem bonito, assim. Então, muitos projetos nascem na Arca. Muitas pessoas que se encontram profissionalmente criam coisas juntos e daqui a pouco estão fazendo um podcast, estão fazendo viagens, estão fazendo 1 milhão de experiências, assim, é bem massa. Então, esse é o objetivo desse evento, vai acontecer dia 23 a 25 de junho. E até lá, eu ainda não estou com programação, mas eu estou realmente no meu radar, movimentando para fazer encontros presenciais no Rio de alguma forma. Nem que seja um retiro urbano, que eu já fiz na EIWA também, um evento de um dia inteiro, de 9 até as 7 da noite, 10 horas de evento, e poder conduzir práticas ali, dinâmicas, trocas, meditações, breathwork, entre outras experiências ao longo de um dia inteiro. Maravilhoso. Vamos deixar os links aqui na descrição desse episódio para você conhecer tudo, ficar ligado. E gratidão, cara. Eu que agradeço, Muito obrigado. Legal, bom demais. Eu que agradeço pelo convite. Uma dica. Uma dica. Dica? A dica. Tá bom. Deixa uma dica aí para nossa audiência. O quadro de dicas, né? A gente traz essa questão. O que você daria de presente para alguém? Vamos supor, pode ser um filme, um livro, uma dica para a pessoa levar para a vida dela. Olha, acho que nos últimos meses, uma coisa muito simples, mais simples possível, assim, que eu venho compartilhando com as pessoas, começa a prestar atenção nas tensões do seu rosto. Enquanto a gente acumula tensão aqui, ou fica sorrindo sem precisar sorrir. Sabe? Fica o tempo todo. Sim. Ou fica franzindo a testa assim, pra se concentrar. Quanto tá acumulando tensão aqui, em todo esse eixo. Legal. Começa a prestar atenção nesse lugar, assim, do seu corpo. Quando você sentir que o seu corpo tá com algum tipo de tensão, experimenta fazer uma liberação mesmo, fazer uma automassagem, respirar. Quando fizer e sentir que alguma coisa tá presa, respirar nesse lugar, deixar essas sensações, são sensações esquisitas, navegarem pelo seu corpo e ver como é que a tua mente começa a estar um pouco menos comprimida. Uau, que legal. Boa. Porque a gente traz essa questão da consciência do corpo, mas o rosto, né? Às vezes a gente não tem tanto esse cuidado, né? Só passa um creminho, uma maquiagem. Boa. Muito legal. Você quer trazer uma dica também? Minha dica. Acompanhe todos os vídeos do Cassaú, porque, nossa, é maravilhoso. É um portal mesmo, é muito bom. Obrigado, gratidão. Eu trago a dica da medicina das relações. Se você tiver a oportunidade de passar um tempo vivendo em coletivo, vivendo em alguma experiência de grupo, que você possa se aprofundar, no mínimo uma semana aí, que você vai trazer tudo à tona, assim, de uma forma, um salto quântico dentro dos aprendizados que a gente tem nessa medicina. Arro. Gratidão, Cassaú. Gratidão, Nossa, maravilhoso te Valeu. ter aqui, trazer esse tanto conhecimento. Só a sua presença, assim, já traz esse lugar que você ocupa, né? Com maestria. Muito, muito Eu agradeço honroso o convite mesmo. e a troca foi maravilhoso pra mim também. Muito obrigado. Gratidão. Valeu, galera. Faz um stories, marca a gente lá, querendo saber o que você achou desse episódio. E a gente se vê no próximo. Tchau, pessoal! Tchau.